Polícia Federal negocia um acordo de colaboração premiada com Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, como antecipou o Bastidores CNN na semana passada. O militar começou a colaborar com as investigações da Polícia Federal. Para explicar melhor como funciona este processo, converso agora com o professor em Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio. Professor, um bom dia e muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Jairo. Bom dia a todos. Professor, muitas vezes nós da imprensa temos ficado confusos com as declarações do advogado de Mauro Cid, que ora vão, ora vêm. Tem um ponto que me chama a atenção, em que ele falou recentemente que não houve nenhuma acusação durante as falas de Mauro Cid nas últimas 10 horas, e ao todo de 24 horas que ele ficou falando na Polícia Federal, né, mais 10 horas em relação ao caso das joias, diretamente ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Se essas acusações fossem feitas, elas poderiam vir à baila, ser públicas? É possível, durante o momento da construção de um acordo de delação premiada com a polícia, com o Ministério Público, publicizar isso? Se o advogado o fizer, ele não colocaria em risco, por exemplo, a segurança de que este acordo virá e de que o seu cliente teria ou terá benefícios? É exatamente isso, Jairo. É preciso notar que o advogado do tenente-coronel Mauro Cid, que, aliás, é um brilhante jurista, preceituado nacionalmente, ele está, sobretudo, no exercício do que nós chamamos de fiel patrocínio. Seu dever primário é o de representar fielmente o interesse daquele que ele defende em juízo, no caso, o tenente-coronel, ex-ajudante de ordens do então presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, eventual claudicância, eventual ida e vinda, pode definir uma estratégia de defesa do advogado. Ele não pode revelar tudo o que será feito, até porque na chamada colaboração premiada, se é que haverá uma colaboração premiada, Jairo, é preciso que haja negociação, é preciso que haja acordo e a realização mútua de vontade. O colaborador sai em busca da redução da sua pena, da pena que poderá lhe ser imposta pelo cometimento de um determinado delito, bem como ele pode, até em caso extremo, obter um perdão judicial. E, portanto, ele precisa, para isso, entregar o que a administração da justiça precisa, o que o sistema de justiça criminal precisa saber. As informações necessárias, por exemplo, que levem ao apontamento de outra ou de outras pessoas na prática delitiva, naquela cadeia da prática delitiva. Ele precisa cotejar provas, assomar provas, aquelas provas que são produzidas pelo aparato de investigação. Então, muita coisa deve decorrer do silêncio. Todavia, é preciso fazer uma nota. Em relação a esse histórico depoimento de mais de 10 horas de Mauro Cid à Polícia Federal, o que se soube, as informações que foram obtidas, são todas no sentido, e assim também disse o advogado, que ele nada disse em relação ao presidente da República e à então primeira-dama Michele Bolsonaro, deixando-os desonerados de qualquer afirmação de participação nessa cadeia delitiva. Ao que tudo indica, ao que tudo aponta, o tenente-coronel Mauro Cid chamou para si toda a responsabilidade pelos fatos criminosos. Se isso efetivamente tiver acontecido, Jairo, nós não teremos tido o primórdio de uma colaboração premiada, mas sim de uma confissão. Porque o que se espera de uma colaboração premiada é que se delate para cima, né? Exatamente, Jairo. O que se espera na colaboração, sobretudo na colaboração prevista na Lei 12.850 de 2013, que é a Lei das Organizações Criminosas. Me permita fazer essa distinção, Jairo, que quando você acertadamente diz é preciso que ele aponte alguém para cima, você quis se referir ao desbaratamento de uma cadeia hierárquica na prática do crime. Isso é muito comum, Jairo, na Lei 12.850, que é a Lei do Crime Organizado. É só bom lembrar, para arrumar aqui o nosso entendimento, que a colaboração premiada é um instituto do direito processual penal que vem previsto em muitas outras leis, né? Nós já tínhamos, por exemplo, anteriormente na Lei de Crimes Hediondos, a previsão de delação. Depois tivemos na Lei 7492, na Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional,
também a colaboração premiada na Lei 8.137 de 90, que é a lei dos crimes contra a ordem econômica e tributária, na lei da lavagem de capitais, a 9.613 de 98, que é uma lei conhecida também por conta desses crimes ligados ao colarinho branco, e depois, mais recentemente, na lei de 2013, 12.850, essa referente a organizações criminosas, Jairo. Então, essa revelação de uma ascendência hierárquica tem muita relação com a organização criminosa. Para que haja colaboração premiada desvendando uma organização criminosa, é preciso sim que haja o apontamento de alguém que esteja acima na cadeia hierárquica, e não só o apontamento, Jairo, mas a apresentação de provas que ajudem a Polícia Federal a identificar essas pessoas que estão nessa cadeia hierárquica. Senão, não há colaboração. Colaboração é elaboração conjunta, é trabalho conjunto. Ele recebe alguma coisa em troco de dar alguma coisa ao aparato de investigação. Enquanto ele chama para si toda a responsabilidade, confessa a prática de vários crimes ou de um crime e chama para si a responsabilidade, nós não temos colaboração. Fundamental as explicações que o professor Gustavo Sampaio estão trazendo para a gente, porque muito se fala, mas muitos também se esquecem de olhar toda a legislação disponível que vai ser justamente utilizada dentro do processo, né? Vai ser utilizada pelo juiz, pelos advogados, não se pode fugir disso, né? E justamente sobre a questão da delação premiada, eu queria lhe fazer mais uma pergunta, porque o que a gente também acompanhou nos últimos dias na imprensa é de que estavam tentando a possibilidade de uma delação junto à CPMI. A gente tem previsão legal? Isso poderia acontecer? Ou dizer isso seria, e esse é o termo que eu vou usar, o senhor fique à vontade para escolher qual é o mais adequado, na verdade, seria somente uma espuma política, que é muito característico de CPMIs. Nota, Jairo, sua ponderação, seu questionamento é de máxima importância, porque hoje os autores do direito constitucional e até do direito processual penal, eles se encontram divididos em relação a essa temática. Nós temos tido muita discussão na seara do direito, entre os profissionais do direito, sobretudo os pesquisadores e professores, em torno da possibilidade ou não de socorrer. A mim parece, se você me permitir, Jairo, emitir uma singela opinião minha particular, eu acho plenamente possível o acordo de colaboração premiado com a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, ou, se não fosse uma CPMI, com uma Comissão Parlamentar de Inquérito, uma CPI. Por quê? Embora a Constituição não tenha dito nada expressamente, até porque a legislação veio a tratar de colaboração premiada depois do advento da Constituição, que é de 1988, você note, Jairo, que quando a Constituição brasileira de 88, que está completando agora esse ano 35 anos, estabeleceu no artigo 58, parágrafo 3º, os poderes das comissões parlamentares de inquérito, o que ela disse? Que as comissões parlamentares de inquérito têm poder de investigação de fato estrito e determinado, ou seja, elas funcionam como se fosse atipicamente uma delegacia de polícia dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara ou dentro do Senado, e detém poderes de investigação próprios daqueles conferidos às autoridades judiciais, diz o artigo 58 da Constituição da República. Ora, Jairo, se perante o sistema de justiça criminal, na fase investigativa feita pela Polícia Federal e a posteriori pelo Ministério Público, na formação do convencimento da ocorrência ou não da prática criminosa pelo Ministério Público, é possível celebrar o acordo de colaboração premiada? Por que diante de uma comissão parlamentar mista de inquérito, que é um órgão do Congresso Nacional, com poderes próprios daqueles conferidos às autoridades judiciais para certos fins, por que não se poderia fazer um acordo de colaboração premiada? Então, minha percepção é que se pode sim, mas isso é o que eu posso te falar do ponto de vista da análise estritamente jurídica. Agora, no plano político, se isso tem o sentido de criar alguma espécie de efeito político de imagem, como você mesmo mencionou, aí, bom, isso tem que ser analisado corretamente, porque pode ocorrer sim, até porque o que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito faz, por ser um órgão parlamentar, portanto um órgão político, acaba repercutindo muito mais do que o trabalho de investigação da Polícia Federal. E um último ponto a avaliar é se isso não poderia atrapalhar
o desempenho das investigações que estão judiciosamente sendo feitas pela Polícia Federal. São pontos que devem sim, Jairo, ser objeto de reflexão, mas que me parece que pode celebrar o acordo no âmbito da CPMI, pode sim. Nós conversamos com o professor em Direito Constitucional na Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio. Muito obrigado pela sua entrevista, professor. Estou sempre às ordens, Jairo. Bom trabalho para você, bom jornal. Boa tarde a todos e a todas.